uma das aplicações de derivada que nós vamos estudar agora é achar um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então, sempre que o problema pedir para você achar o ponto de máximo, ou para achar um ponto de mínimo, qual o valor que minimiza, um custo, por exemplo, claro que se eu vou falar em mínimo, eu vou falar em custo. Eu quero gastar o menos possível. E se eu vou falar em máximo, eu vou falar em receita ou vou falar em lucro, porque eu quero uma receita máxima, eu quero um lucro máximo. Então, tanto faz custo, receita ou lucro, em todos os casos você vai usar a derivada para encontrar esse ponto de máximo. A derivada é uma das ferramentas utilizada para isso, ok? Como assim a derivada? Ora, o primeiro passo é você fazer a derivada igual a zero. Você pega a função, seja receita, custo, lucro, deriva igual a zero. Quando você iguala a zero, você vai resolver a equação, vai achar o valor de x. Esse é o valor que vai maximizar ou minimizar. Achar o valor de x. Já achou a quantidade. Então, quando você achar x, você achou a quantidade. Se o camarada no problema estiver pedindo para você achar qual é o valor de máximo ou o valor de mínimo, o segundo passo é substituir esse valor que você encontrou, x, na função original, não na derivada, senão vai dar zero. Então, substitui x na função. Aí você encontra o valor máximo ou mínimo. Beleza? Então, vamos ver o nosso exercício. O nosso exercício está pedindo o seguinte: a função receita é dada por rx igual a menos 2x ao quadrado mais 10x. Tem o valor de x que maximiza a receita. Então, ele quer saber qual é o valor de x que torna a receita máxima. Ora, para maximizar a receita, está ali do lado, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Vai derivar igualar a zero. Então, quando você derivar igual a zero, você já vai achar o x e vai responder a pergunta. Então, a nossa função, r de x igual a menos 2x ao quadrado, tudo isso mais 10x, essa é a nossa função, é essa função que você vai derivar. Então, a derivada de r de x, que seria r' de x, vai ficar, cai o 2 multiplicando, 2 vezes menos 2 é menos 4x mais 10. Portanto, essa é a derivada que eu vou igualar a zero. A nossa equação resolvendo para achar o x, menos 4x igual a menos 10, multiplica por menos 1 e passa o 4 dividindo, 10 sobre 4. Eis o valor de x. Simplificando, 10 sobre 4 por 2 vai ficar 5 e por 2 vai ficar 2. Dividindo, 2,5. É claro que, em geral, quantidade a gente não trabalha quebrado, mas aqui não estamos preocupando com isso. Então, o que é esse cara aqui? Esse cara é a quantidade, que maximiza. Então, é quantidade, x é quantidade, para dar a receita máxima. Então, está respondida a pergunta. Se por acaso ele tivesse pedido qual é a receita máxima, você ia pegar esse valor e substituir lá na função original, ok? É isso aí. Vamos ver um outro exemplo agora. Segundo exemplo, então vejam lá, dada a função demanda, P de x, P igual a 40 menos 2x, obtém o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita. E qual deve ser o preço que deve ser cobrado para maximizar o lucro, dado a função custo 40 mais 2x. Então vejam, são duas perguntas. Claro que você não vai maximizar a demanda. Ele deu a demanda justamente para você achar a receita. Nós sabemos que a receita é encontrado fazendo quantidade vezes o preço. Como ele deu a demanda, você tem o preço ali, 40 menos 2x. A demanda sempre é dado P em função de x ou x em função de P. Então esse é o nosso preço, P igual a 40 menos 2x, que multiplica a quantidade x. Portanto, a nossa função receita vai ficar igual a 40x, fazendo a distributiva ali, 40x, menos 2x ao quadrado. Então, é essa função que você vai maximizar, porque ele quer maximizar a receita. Então, você vai derivar essa função, vai achar r' de x e vai igualar a zero. R' de x, derivada de 40x é 40, derivada de menos 2x ao quadrado, cai o 2, multiplica o 2, menos 4x. Igualei a zero, vou encontrar, resolvendo essa equação, que 40 é igual a 4x, 40 igual a 4x, dividir por 4, x igual a 10. É essa a nossa resposta? Não, Ele quer saber qual é o preço que deve ser cobrado. Se ele quer o preço, você tem que jogar na equação da demanda. Uma vez que na equação da demanda, P é igual a 40
menos 2x. Então, você vai substituir essa quantidade x ali. Então, P vai ficar igual a 40 menos 2 vezes o x, que é 10. 40 menos 20, então o preço que deve ser cobrado é 20. Eis a resposta da letra A, né? Já nós temos lá uma letra B para resolver. Então, vamos resolver a letra B. O que ele está pedindo para você achar? Ele está pedindo para você achar qual é o preço que deve ser cobrado para maximizar o lucro. Então, vamos lembrar o seguinte, ó, lucro é receita menos o custo. A receita do exercício anterior, você tinha achado, era 40x menos 2x ao quadrado. Você vai usar essa mesma receita. Então, o lucro, a função lucro, L de x, vai ficar essa receita, que é 40x menos 2x ao quadrado, certo? Menos o custo que ele acabou de dar ali, ó, que é o 40 mais 2x. Com esse menos na frente do parênteses, muda todo o sinal. Então, o lucro vai ficar, vamos colocar o primeiro termo ao quadrado aqui, 2x ao quadrado. Esse 40 você vai subtrair de 2. Então, 40 menos 2 vai ficar mais 38x. E esse menos aqui com esse 40 daqui vai ficar menos 40. Essa é a nossa função lucro. Como ele quer saber qual é o preço que deve ser cobrado para maximizar o lucro, vamos derivar o lucro. A derivada vai ficar menos 4x, que é a derivada de 2x ao quadrado, cai o 2 multiplicando, menos 4x mais 38. A derivada do 40 é zero. Derivou igualou a zero, perfeito? Resolveu essa equação então. Menos 4x igual a menos 38, né? Portanto, menos 38 aqui. Portanto, x igual a, multiplica por menos 1, vai ficar 38 sobre 4. Fazendo a divisão de 38 por 4, né? Se você fizer essa divisão, vamos pegar a calculadora, efetuar essa divisão, 38 quartos fica aproximadamente 9,5. 9,5. Então, você vai ter que ter uma quantidade de, eu coloquei aproximadamente ali, 9,5. Esse é o x, porém esse não é o preço. Qual é o preço que você vai ter que achar? Lá na demanda. Preço igual, a equação era 40 menos 2x. Portanto, eu vou pegar esse 9,5 e colocar no lugar do x. Então, o preço que maximiza esse lucro é 40 menos 2 vezes 9,5. Perfeito? Então, esse preço, fazendo a conta ali, 40 menos 2 vezes 9,5 dá 18, dá 19. Né? E 40 menos 19 vai dar... Se fosse 40 menos 20, dava 20, portanto vai dar 21. Então o preço que você tem que cobrar é 21 para ter o lucro máximo nesse problema, ok? Então vejam, resolvemos 2 problemas com exemplo. Vamos a um terceiro caso aí, um terceiro exemplo aí para trabalhar. Adiante então, nosso terceiro exemplo. Agora, para variar um pouquinho, vamos trabalhar com uma função... achar o máximo lucro. Então, ele dá o custo, ele está dando o preço de venda aqui a 13, para você achar a receita, ele dá o custo e com essas duas funções você acha o lucro. Né? O que é o lucro? Sabemos que é receita menos o custo. O que é receita? Quantidade vezes preço. Qual é o preço? 13. Quantidade, x. 13x. Custo dado. Então, o lucro é igual a receita, 13x, menos o custo, abre parênteses, x ao cubo sobre 3, né? Menos 2x ao quadrado, tudo isso mais 10x e tudo isso mais 10. Agora, resolvendo isto aqui, esse lucro vai ficar colocando o termo de maior grau aqui, menos, muda o sinal do x ao cubo sobre 3, então menos x ao cubo sobre 3. Aqui vai ficar mais 2x ao quadrado, 2x ao quadrado. Aqui vai ficar menos 10x, como eu tinha 13x lá na frente, vai ficar mais 3x. Tudo isso menos 10. Maximizar, né, eu quero o lucro máximo, é isso que ele está pedindo. Maximizar é derivar o lucro igualar a zero. Derivando o lucro, então, derivada do menos 3x ao cubo sobre 3. Cai o 3, fica menos 3x ao quadrado, e ainda sobre 3, que você não deriva esse 3, vai simplificar ali. Derivada do 2x ao quadrado, cai o 2 multiplicando, 4x. Derivada do mais 3x, mais 3. E derivada do 10 é zero. Tudo isso igual a zero. Simplificando aqui esse
3 com esse 3, vai sobrar a equação do segundo grau, que é a seguinte: menos x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a 0. É essa equação que você vai ter que resolver. Então vamos lembrar a fórmula de Bhaskara, dá para multiplicá-la por menos 1. Se multiplicar por menos 1 vai ficar x ao quadrado menos 4x menos 3 igual a 0. Então dessa equação, o a é o coeficiente do x ao quadrado, é 1, o b é o coeficiente do x, é o menos 4, e o c é o termo sozinho, é o menos 3. Lembrando que Bhaskara tem o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4ac, certo? Substituindo ali, b ao quadrado menos 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes a, 4 vezes 1, 4, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes mais, menos 3 dá mais 12. Portanto, olha só, 16 com mais 12 vai dar 28. Ih, professor, como é que eu resolvo? Não tem raiz? Claro que tem. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada desse delta, vai achar na calculadora, sobre 2a. Essa é a fórmula. X igual a menos b, menos menos 4, mais 4, mais ou menos raiz de 28. Vai lá na calculadora. Quanto dá a raiz de 28? Então, vamos fazer esse cálculo, raiz de 28, pegando a calculadora, raiz de 28, aproximadamente 5,3. Então, né, é maior que 25, então tem que ser maior que 5. Então, raiz de 28, né, tá aqui 5,3 aproximadamente. É o que você vai colocar aqui, 5,3. Sobre 2a, 2 vezes 1, 2. Você vai achar dois valores para o x, certo? x1 igual a 4 com menos 5,3. Isso aqui então vai dar menos 1,3 dividido por 2. Ó, não vou nem fazer essa conta. Não existe uma quantidade negativa, então esse eu já jogo fora. E a segunda raiz vai ser 4 mais 4,5, que dá 9,3, dividido por 2. 9,3 dividido por 2, também vamos fazer essa conta lá na calculadora, 9,3 sobre 2, 4,65. Tá aí. Então, qual é a resposta? A resposta é 4,65. Ih, mas e o outro? O outro você jogou fora porque era negativo. Então, a pergunta é, qual a quantidade que deve ser vendida mensalmente para dar esse lucro máximo? Quantidade 4,65, ou eventualmente arredondando isso aqui, x igual a 5 seria uma resposta mais, digamos, não correta, né? Mas mais razoável do que uma quantidade quebrada. Beleza? E se os dois tivessem dado positivo? Aí você teria que testar os dois na função para ver qual vai dar o lucro máximo, né? Não dá para saber olhando para os dois. Beleza? Até então.